Nota-se na segunda parte, principalmente nos últimos 20, 25 minutos, a equipa, muitos jogadores andam a passo no campo. E quando isso sim é, fisicamente a equipa não pode estar bem. Já disse também Jorge Jesus que considera que o Benfica está a melhorar e que até fez um bom jogo. Olhando para o jogo no seu todo, Sérgio Cretinas, achas que pode ser considerado um bom jogo do Benfica este? Olá, boa noite a todos. Não, obviamente que não. O Benfica empatou, perdeu pontos. Na segunda parte não foi capaz de ser uma equipa a criar uma catadura de oportunidades, não foi capaz, teve dois lances de golo claro, bem construídos. A maior parte do tempo foi um domínio muito estéril da parte do Benfica. Foi algo que já se tinha visto no passado. A primeira parte do Benfica, sendo, diria, boa, pelo menos razoável, também é uma equipa que não consegue criar muitos lances de perigo, teve o golo, mais 2 ou 3 lances, sobretudo por Rafa, e portanto é curto para uma equipa que chega ao intervalo do jogo com o Moreirense empatada e que precisa de ter uma oportunidade de ganhar pontos, recuperar pontos ao Futebol Clube do Porto. É muito curto o que o Benfica fez na segunda parte. Portanto, acho que obviamente que se esperava-se muito mais deste Benfica e esperava sobretudo depois daquela promessa de Jorge Jesus de que a partir de agora, com o Covid para trás, com aquele surto de Covid que de facto afetou muito a equipa ia mostrar um nível muito superior àquilo que demonstrou antes. E até porque os sinais dos últimos 2 jogos, quer contra o Vitória, contra o Famalicão e contra o Estoril, foram mais positivos, e hoje o Benfica acaba por ser uma equipa a fazer uma exibição, diria, parecida com aquelas que andava a fazer antes, até na questão de uma primeira parte com alguns momentos interessantes, bem jogada, e depois uma segunda parte em que é incapaz de criar essas oportunidades e de conseguir furar a defesa do Moreirense. Expectativa também para perceber o que vai dizer Jorge Jesus na sala de imprensa, numa reação que vamos acompanhar em direto aqui na CMTV. Rodolfo, há pouco o Fernando dizia que este Benfica é um grupo de jogadores, não é uma equipa. Concordas com essa ideia? Boa noite a todo o painel e aos nossos telespectadores. Deus Nosso Senhor disse, os últimos são os primeiros, e portanto, eu como último vou ser o primeiro porque vou dizer alguma coisa diferente. Vou dizer aquilo que as pessoas estão a escamotear porque gostam do clube ou porque não veem o problema como eu vejo. Acho que o Benfica se equivocou. O Benfica não tem jogadores de classe. Tem um jovem com grandes potencialidades que ainda não se definiu como um grande goleador, como um jogador do último passe, já tem feito algumas coisas, mas no Benfica, o caudal ofensivo que tem, qual é o jogador avançado do Benfica que tem que fazer golos? Quem diz do Benfica a nível nacional, quem diz do Benfica, diz do Porto, diz do Sporting e agora até do Braga, porque são muitas vezes que a bola está na área, que circunda ali as zonas de golo. Acho que, e o Calado já respondeu e muito bem, no resto apoio totalmente o Calado, totalmente. Acho que um jogador pode não lhe sair bem o jogo, mas tem que morrer dentro do campo, tem que lutar. Às vezes as pessoas diziam, ei pá, este jogador está a jogar para a massa assertiva lhe bater palmas, quando eles vão de carrinho e sabem que não vão ganhar a bola e vão pelo campo fora e depois vão buscar a bola e não sei o quê, mas isso empolga a assistência. Infelizmente agora não há assistência. Portanto, isso é um transmitir do querer, da garra, e isso traz muitas coisas atrás. Acho que o Benfica está equivocado. Até usou uma expressão, agora na reação, na zona de entrevistas rápidas, o Jorge Jesus disse que o Benfica se pôs a jeito e que não pode sofrer um golo daquela maneira como sofreu. Considera que foi um erro claro a forma como sofre o golo do empate? Eu acho que o Jorge Jesus, neste momento, também está muito equivocado. Há muitas situações em que ele fala... É de várias situações. Eu escrevi aqui qualquer coisa, portanto, tirando o Covid, que eu dou-lhe totalmente razão a ele e a todas as pessoas, inclusive eu posso falar porque já o tive, e sei o que na realidade é passar por isso. Eu não desejo a ninguém, O Jorge Jesus comete. Ok, tem pouco tempo para treinar. São muitas... As contratações têm que se adaptar ao futebol português. Alguns atletas têm dificuldade em me entender. Imaturidade de alguns jogadores. Não há penaltis a favor do Benfica. As equipas pequenas fazem antijogo. Os jornalistas não percebem de futebol. Quer dizer, o Jorge Jesus, por quem nós temos e eu pessoalmente, acho que se calhar são todos, tenho amizade pelo Jorge Jesus e consideração, mas estamos aqui
e temos que discutir, portanto, o que se está a passar. O que se está a passar é que, na realidade, ele não está a conseguir tornar o Benfica numa grande equipa. O Benfica, neste momento, é um conjunto de jogadores. Mas achas que mesmo os jogadores já estão aquém do esperado? Absolutamente. Eu acho que o Benfica fez contratações que no plantel tinha melhores jogadores do que esse. Acho que o Vinícius era um jogador, se talvez não tivesse a elegância de alguns jogadores atuais, mas era um finalizador, era uma pessoa possante, era um jogador que dava um poder ofensivo ao Benfica. E quem diz dele diz de outros jogadores. Portanto, acho que nós às vezes estamos aqui a bater numa tecla e que se calhar é mais fácil irmos assim. Vamos analisar individualmente os jogadores do Benfica. A sua objetividade, a sua classe, a sua categoria nos últimos 30 metros. E aí começa, na realidade, nós todos com dúvidas. Tenho a certeza que não sou eu, como é o Calado, como é o Fernando, como é o Sérgio, como serão qualquer pessoas ligadas ao futebol e que sabem de futebol. Acho que no Benfica falta, na realidade, classe. Mas não é só no Benfica, infelizmente. Acho que no Benfica falta classe. E nós estamos a procurar umas outras situações que não têm nada a ver. Depois, o Benfica tentou ganhar hoje o jogo com um toque na pestana que queria penalti. O Weigl queria levar um toque na pestana. Já que falas nesse lance, vamos ouvir o nosso vídeo-árbitro Marco Pina, que está também connosco nesta ligador. O Marco, boa noite. Além deste lance que o Rodolfo retratou, também a recriar um momento de Jorge Jesus na sala de imprensa, o lance com Vertonghen, nesse, o Benfica pede penalti e o árbitro manda seguir. E depois há também o lance de Weigl, em que no primeiro momento é assinalado o penalti, mas depois com recurso ao vídeo-árbitro volta atrás na decisão Manuel Oliveira. Qual é que é a tua opinião sobre esses dois momentos? Bom, Mariana, o primeiro momento é um momento por demais evidente. Ou seja, o Filipe Soares atinge nitidamente e claramente com o braço esquerdo a cara de Vertonghen, incapacitando-o de disputar o lance. É um lance daqueles que é 300% evidente. Quando virem as imagens, toda a gente vai perceber que o braço é por demais evidente na cara do jogador do Benfica e por isso mesmo havia condições para que o vídeo-árbitro pudesse intervir neste lance e pudesse ajudar o árbitro. Assim não o entendeu. Passado 2 minutos, aos 62 minutos, há aquele lance que, numa primeira perspectiva, parecia que era completamente um erro da equipa de arbitragem, neste caso do árbitro, porque de imediato assinalou o pontapé de penalti. O que é certo é que toda a gente se focou na questão do braço nas costas do jogador do Benfica, Weigl, e neste sentido o árbitro apita e dá pontapé de penalti. Primeira questão, o erro que é crasso aqui é logo a intervenção do VAR. Porquê? Porque o VAR também ele consegue só focar na questão do ombro do jogador do Benfica e esquece completamente dos pés. E o que acontece é que o Weigl, quando tem aquele braço no seu ombro que não faz falta, ou seja, não há falta do jogador do Moreirense sobre o Weigl na questão do ombro, o que é certo é que depois, quando o jogador do Benfica se está a querer equilibrar, leva um pontapé no pé esquerdo. E quando leva um pontapé no pé esquerdo, aí sim desequilibra-se e acaba por cair. Ou seja, quando o vídeo-árbitro, mal, num lance que é de interpretação e dúbio, vai intervir, comete o segundo erro, que é mostra imagens completamente desadequadas ao árbitro, porque não lhe mostra o prisma por trás da baliza, que é onde se vê o pontapé no pé esquerdo do Weigl. E isso são uma sucessão de erros. Aqui podemos, ora, as pessoas começarem a dizer que há intensidade para penalti, não há intensidade para penalti, e a questão é que mal o vídeo-árbitro a dar este input ao árbitro, mal na dar as imagens também, porque o árbitro de seguida, quando vai ao monitor, só vê a questão do prisma, que nós também só vimos a priori, do ombro de Weigl, e esqueceu-se completamente da questão dos pés e do pontapé que Weigl leva nos pés, e a seguir o ridículo da questão é que Weigl acaba por ser admoestado com um cartão amarelo por simulação e o jogo recomeça com um pontapé livre indireto. Esta sucessão de erros e de equívocos que não deveriam ter acontecido, mas aconteceram, e a responsabilidade, neste caso, é bem maior do vídeo-árbitro do que do árbitro. Portanto, para ti, há 2 penaltis por assinalar a favor do Benfica? Há 2 pontapés de penalti por assinalar a favor do Benfica. Temos que referir também, apesar disto, esta confluência de questões e de interpretações naquilo que diz respeito ao segundo lance, que é com Weigl, e àquilo que é a intervenção do vídeo-árbitro, que não devia ter acontecido, mas aconteceu, e aconteceu mal, tendo em conta aquilo que já expliquei. Começando pelo primeiro, depois daquela tua teatralidade, presumo que não concordes com a Eu não vou gestão zangar de hoje com o Vertonghen. Pina, porque não vou. Vou só dizer ao Pina que ele está enganado. Com 4 penaltis a favor do Benfica que eu vi. Ó Pina, 4 foi o que eu vi. Portanto, todos os lances que tu estás a dizer, para mim, ainda houve mais 2. Não sei quais.
vou talvez para a cama, vou descobrir e amanhã telefono-te, não tenho o teu telefone, mas vou pedir, telefono-te a dizer, oh Pina, houve mais 2. E vamos chegar a uma conclusão de que na realidade eu até tinha razão. Em vez de 2 são 4. Ah, sim senhor, ao braço. Ah, sim senhor, ao braço, mas o braço não é aquele braço assim, é um braço que vai lá no ar e podemos ver o lance e depois a malta da bola aqui, o Calado, que é uma pessoa corretíssima, é capaz de ver o lance com a parte do Benfica, mas também é capaz de distinguir o correto ou o incorreto. O Fernando não tem estado aqui neste painel, às vezes eu vejo e às vezes apetecia-me estar com ele e se calhar hoje vamos estar aí num direto. Desde já te digo que não sou o Amaral, companheiro e amigo. Põe-te a pau, porque se eu puder vou para cima de ti, arraso-te. Mas pronto, é só para te dizer. Eu tenho lábia e é com prazer que te arraso. É com prazer que te arraso. Não me metes medo. Se as coisas forem corretas. Tenhas a mínima dúvida. Então já Agora há uma coisa que eu te quero dizer, Pedro. Há uma coisa que eu te quero dizer. E há uma coisa que eu te quero dizer. Há a mãozinha, para mim não é penalti. Há, na realidade, poderá haver um toque na parte, no pé, que é completamente casual e o jogador está em pé e depois é que se arrepende. Agora, tu és um experto, portanto, e sabes mais da arbitragem do que eu. Eu só sei de futebol. Só vejo as jogadas do futebol, aquilo que me acontece a mim, que acontece com eu a disputar um lance com o Calado, com o Fernando e com outro. É a situação que eu tenho e é só isso que eu posso discutir contigo. Agora, não vou mais entrar naquelas polémicas, estás a perceber que entrei no fim de semana, até porque eu acho que me excedi um bocadinho, estás a perceber? Excedi-me um bocadinho. Agora, vou-te dizer uma coisa, vou procurar 2 lances, em vez de ser 2 penaltis a favor do Benfica, para ser 4. Está Vamos bem? ouvir as opiniões dos restantes comentadores sobre esses 2 momentos. Calado, achas que o Benfica foi prejudicado nestes 2 lances ou não? No do Weigl, eu sinceramente não concordo muito, porque se o Weigl tem que cair na altura, Muito que, bem, é, Calado. que é o Muito toque. bem. E o Weigl ainda dá um passo ou 2 e depois é que cai. Não concordo é com o cartão, não é? Porque não concordo. Achas que não há simulação? Não há Não há simulação. Não há simulação. Ele cai, mas eu não considero que o Weigl tenha simulado. Eu acho é que ele não caiu na altura que tinha que cair. Porque quando leva o toque, se ele cai é uma coisa, leva o toque, ainda caminha 2 passos e depois é que cai, e aí o árbitro interpretou simulação. No lance da Seferovic, eu gostava de ver outra vez o lance. Não, Do Seferovic, é o Vertonghen. do Vertonghen. No Vertonghen, gostava de ver o lance. Não, Porque ele toca com o braço. Porque eu vinha. Ele não toca, ele leva nitidamente uma chapada na cara. Vamos ver a imagem, Porque eu vinha no carro para. Se tiveres razão, eu dou-te razão. Eu vinha no carro para o estúdio e não tive a oportunidade de ver esse lance. Em relação aos árbitros, sinceramente, ou seja, nada mais há a dizer, acho que têm sido arrasados, muitos deles, e com razão. Ou seja, isto é mais só um episódio. O que é certo, verdade ou não, chegamos à 19ª jornada e o Benfica não tem um penalti a favor. Ou seja, depois ainda veio o capitão do Futebol Clube do Porto, o Pepe, que disse que era muito fácil marcar penaltis com os rivais e tal. Não, ou seja, o Benfica não tem à 19ª jornada um penalti a favor neste campeonato. E já teve várias situações onde os árbitros podiam ter marcado penalti e que era penalti. Ver este penalti. Daqui a pouco vamos mostrar as imagens todas destes lances daqui a poucos minutos. Mas eu, sinceramente, neste jogo, apesar de Jorge Jesus ter dito que o Benfica fez um bom jogo, eu acho que fez uma primeira parte agradável, razoável, e a segunda parte ao nível daquilo que nós temos visto ultimamente. Eu não considero que foi um bom jogo. Acho que o Benfica, como disse o treinador, se pôs a jeito, mas pôs-se a jeito para perder o jogo, porque na fase final podia ter perdido o jogo. Deixa-me voltar ao lance do Weigl, porque há aqui um ângulo, Marco, que tem a ver com as imagens que são mostradas pelo vídeo-árbitro ao árbitro do encontro, porque para ti o ângulo principal não foi mostrado ao árbitro. O vídeo-árbitro vai ser penalizado por isso? Não sei, porque para já poderá ser porque interveio num lance onde não devia ter intervindo, porque é um lance dúbio e de interpretação. Logo aí está a cometer um erro. Comete o segundo erro, como disse há pouco, quando mostra imagens que não são aquelas que sejam as válidas para que poder suportar uma boa decisão ou não do árbitro. Porque se mostra 3 ângulos, 2 ângulos, os ângulos que mostra, só se vê a questão da mão nas costas e pela mão nas costas não há qualquer falta, poderá haver um ligeiro desequilíbrio ou um condicionamento, mas não há falta. Só que a questão é que quando o Weigl está a recuperar e que vai dar o segundo passo, é quando o jogador, ao passar nas suas costas, lhe dá um pontapé no pé esquerdo. E aqui sim há desequilíbrio nítido e pode haver pontapé de penalti. Por isso mesmo, não dá um pontapé. Não dá. Sabes o que é dar um pontapé? Tu jogaste a bola, não jogaste? Sabes o que é dar um pontapé?
pontapé quando alguém vai a correr. Quando alguém vai a correr, como ele via a correr, e naquele movimento com a perna acaba por chutar o pé do adversário, é um pontapé. E ele ia a correr para onde? Ia a correr na lateral. Ia para a baliza? Não ia a correr na lateral. Quem ia a correr na lateral era o jogador defensor do Moreirense. Quando vai correr na lateral. Mas para onde é que ia o jogador do Benfica? Onde é que ia o jogador do Benfica? O jogador do Benfica ia a dentro... correr para fora da área. Não, mas isso não tem qualquer tipo de interesse. Eu sei que não tem, mas é só para te dizer, até é capaz de ter havido um toque, mas o Calado falou. O Calado jogou a bola, foi um grande jogador e é uma pessoa que já é a segunda vez que eu vou dizer. A questão não é ser capaz, a questão é eu vou-te dizer uma coisa, se calhar houve um toque, mas o jogador não cai. Não é se calhar, o jogador aguenta, tá e depois é que se atira. É no momento, Marco, para esclarecermos essa questão, o momento da queda de Weigl para ti acontece quando há o tal toque sobre o qual falas ou é posterior? Há dois momentos. Há um momento em que há um ligeiro desequilíbrio com a mão nas costas, e eu esse não considero qualquer infração. Quando o jogador está a recuperar desse desequilíbrio e consegue se endireitar novamente, quando já vai outra vez a recuperar desse desequilíbrio, é quando leva o toque no pé esquerdo. E aí sim cai, passado um passo ou dois, é quando cai. Isto da questão dos jogadores terem que cair para ser pontapé de penalti não existe nas leis de jogo. O jogador ou sofre falta ou não sofre falta. Ou leva um pontapé ou não leva um pontapé. Eu lembro-me um lance ainda há pouco tempo do Raul, do jogador sobre o Tiago Tomás. Exatamente, em que passa pelo Tiago Tomás, não é? Sem querer, e acaba por fazer cair. É pontapé de penalti, ponto. É uma questão também interessante porque muitas vezes aqui dizemos em alguns lances, vocês dizem em alguns lances que se tivesse caído era penalti e não é necessariamente isso, não é? Mas deixa-me ouvir também o Fernando e o Sérgio, começando por ti, Fernando, que estiveste a acompanhar o jogo também aqui, esses dois momentos. Parece-te que o Benfica tem razão de queixa ou não? Antes de mais, quero responder ao Mr. Rodolfo. Gosto muito do Jorge Amaral. Tenho um carinho muito especial pelo Jorge Amaral. Mas trata-lo mal aqui algumas vezes. Comigo, se gostas, tem que demonstrar aqui. Não venhas com essas tretas de intimidação para cima de mim. Isso comigo não fala. Cala-te, eu me amigo. Trata-lo mal aqui. Tu julgas que estás a falar com quem? Sabes porque é que eu estou zangado contigo? Estás a falar com quem? Não, eu vou-te dizer porque é que eu estou zangado contigo. Eu vou-te dizer porque é que eu estou zangado contigo. Comigo não funciona. Essa treta de mauzão comigo. Essa treta de mauzão não entras comigo. Comigo não funcionas. Tu não podes vir na garnela que comeste. Vou estar a falar tu contigo. Não podes comer. Não vou estar a falar contigo. Na garnela que não vou estar a falar contigo. Fosses muito bem tratado. Não venhas intimidar ninguém. Não podes me intimidas. Não podes me intimidar na garnela que comeste. És uma vergonha. Tu és uma vergonha. Tu também és uma vergonha. Tu também és uma vergonha. Diz para aqui e dizes coisas. Passado 2 dias vais pedir desculpas às pessoas. Tu é que és uma vergonha. Defende o Sporting e dou-te razão ao defender o Sporting. Dou-te razão. Agora, atacares o Porto da maneira que atacaste depois do Porto.